Olá, alunos, tudo bem? Então, nessa aula de agora, a gente vai fazer uma correção do teste, tá? Com vocês, anota. Eu não vou falar aqui para não falar, porque às vezes tem gente que não quer que fale, né, na frente de todo mundo. E aí a nota de vocês vai estar no sistema da escola, tá bom? Depois disso, a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Sobre relacionado com essa questão, né, com esse assunto de poluição ambiental, tá bom? Então vamos começar a nossa correção agora, ok? Aqui a gente tem o teste, ó. Então vamos lá. Deixa eu só acertar aqui, pronto. A primeira questão fala desse texto, né? Vamos lá. Morre mais um alpinista no Everest. Já são 20 mortes em 2019 na região do Himalaia. Um alpinista americano morreu durante a descida do Everest, o que eleva para 11 o número de vítimas na maior montanha do mundo na temporada atual. Christopher, de 61 anos, alcançou o topo da montanha de 8.848 metros e retornou na segunda-feira ao acampamento mais elevado do Everest. Ele teve um problema cardíaco e faleceu. De acordo com os organizadores da expedição, afirmou Mira, funcionário do Departamento de Turismo do Nepal. Então, a gente sabe, né, que o Everest, ele é, né, um monte muito alto, com uma grande altitude, mais de 8.000 metros de altitude, e a gente sabe que quanto maior a altitude, né, o ar ele vai ficando mais rarefeito, igual tá falando aqui na letra A. E aí fala assim, explique o que isso significa, ou seja, o ar ficar rarefeito e por que as pessoas podem passar mal, tá? Então vamos lembrar. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, não é? E a pressão a gente não pode falar como se fosse uma força, vamos dizer assim, né, apertando. Então, quanto mais alto e menor a pressão, a gente pode falar que as partículas do ar estão mais espaçadas do que quando a altitude é baixa? Sim. Então, o que acontece? O oxigênio ele também vai ficando mais espalhado? Vai. Então, quer dizer que pelo mesmo centímetro cúbico, né? Vamos botar assim, de ar, lá no Everest e aqui em Petrópolis, lá no Everest a gente tem bem menos quantidade de oxigênio, né? Então, o que acontece? Por isso quer dizer que é rarefeito, tá bom? E aí depois fala assim, por que as pessoas podem passar mal? Justamente por isso, porque a gente precisa de uma concentração adequada de oxigênio para que a gente possa, o nosso corpo fazer as funções dele. Igual quando a gente sempre fala desse exemplo, quando o jogador de futebol, ele vai jogar, por exemplo, em Lima, né, lá no Peru, o que acontece? Eles vão antes porque lá a altitude é maior, para que o organismo deles produzam mais hemácias e se acostumem logo com essa diferença. Então, ó, a gente pode botar aqui a resposta, ó, que rarefeito significa que as partículas do ar ficam mais espaçadas e a concentração de oxigênio diminui, certo? E por que as pessoas passam mal? Pois o nosso organismo necessita o quê? De uma concentração ideal de oxigênio para trabalhar, ok? E aí, se essa concentração não está ideal, a gente pode acabar passando mal, tá? Letra B, ó. O Monte Everest está a 8.000 metros de altitude, enquanto a nossa cidade, Petrópolis, apenas 838 metros. Aonde a pressão atmosférica vai ser maior? Vamos pensar então, ó. Petrópolis tá bem aqui embaixo, ok? E o Everest tá lá em cima. O que vai acontecer? A pressão, aonde tem uma coluna de ar maior? Sempre na menor altitude. No caso aqui do exemplo, Petrópolis.
Então, a pressão atmosférica vai ser maior em Petrópolis, porque tem maior coluna de ar, maior quantidade de ar, vamos colocar assim, em cima da gente. E lá no Everest, a coluna de ar é pequenininha, né, em relação aqui. Então, por isso que lá a pressão é menor. Então, vamos botar aqui, ó. A pressão será maior em Petrópolis, pois a coluna de ar nessa altitude é maior, elevando a pressão atmosférica, ok? Simples, né? Vamos continuar então. Verdadeiro ou falso, ó. Letra A. O nitrogênio ele é incolor, sem cheiro e é o gás em maior concentração na atmosfera? É ele ou é o oxigênio? É ele. Tá certo, então, né? Verdadeiro. O gás em maior concentração no ar é o oxigênio? Não. É que a gente acabou de falar, é o nitrogênio, tá bom? Então é falsa. O vapor d'água na atmosfera é proveniente da evaporação de oceanos, rios, lagos e mares. Sim, o calor do sol faz essas águas evaporarem, que contribui para a gente ter um vapor, né, d'água na atmosfera, que faz a gente ter uma umidade ideal para a gente poder respirar. A elasticidade é a propriedade do ar que permite ele se expandir e comprimir. Lembra quando a gente pegou a seringa, apertou ela e depois ela voltou? Sim, a gente consegue comprimir o ar até um limite, então é verdadeiro. O ar não possui massa pois não possui partículas? Não, isso aqui está tudo errado, né? É falsa. O ar ele tem partículas, tem moléculas e por isso ele tem massa. Massa é como se fosse um peso. Lembram? Número 3. Letra A. O gás oxigênio é conhecido por ser um combustível, ou seja, ele alimenta a chama? Não, né? Ele é um comburente. Lembrando disso aí, ó. Ele é um comburente. Letra B. O nitrogênio ele é incorporado através das bactérias existentes no solo e nas raízes das plantas? Sim. Lembra que a gente não consegue absorver o nitrogênio, porque a gente precisa de nitrogênio para o nosso DNA, para fazer as proteínas, tá bom? Do nosso corpo. A gente não absorve ele respirando. Então, o intermediário aí estão essas bactérias. A gente vai falar na próxima questão. Então, essa aqui, ó, é a certa, tá bom? Por que a C tá errada? Ó, porque falou que o gás carbônico não possui nenhuma importância para os seres vivos. Mentira, ele está relacionado com o efeito estufa natural e a fotossíntese, ok? Vamos lá. Durante a fotossíntese, as plantas absorvem oxigênio e liberam gás carbônico. Tá ao contrário, né? Elas absorvem gás carbônico e liberam oxigênio. É ao contrário, ok? E letra E, quanto menor for a umidade do ar, melhor é para a nossa saúde? Não, gente, quando o ar está muito seco, a nossa pele resseca, os nossos olhos ficam ruim de respirar, tá bom? Então, tá errada essa, ok? Assim, ó, pronto. Foi letra B, então. Número 4, teve muita gente que confundiu essa. Presta atenção, essa figura, se eu não me engano, é igual que estava no livro, tá? Vamos lá. Ele quer saber quem é o número 1 e quem é o número 2, não é isso? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui, gente? Vamos começar pelo número 2, tá bom? O que está acontecendo aqui no número 2? O nitrogênio está no ar, na atmosfera, ok? O que está acontecendo? Ele está vindo aqui para o solo, para as bactérias que estão no solo, lembra? Que ele transformam esse nitrogênio em outras substâncias intermediárias. Para quê? Para que as plantas consigam absorver essa substância e aí sim os animais conseguem se alimentar dessa planta e aí absorver o nitrogênio indiretamente. Lembra que lá depois desse ciclo do nitrogênio tem as bactérias também desnitrificantes, que fazem o quê? Fazem o contrário, transformam esses intermediários de novo em nitrogênio, em gás nitrogênio, para que ele possa voltar para a atmosfera, porque a gente precisa de ter o nitrogênio na atmosfera,
ok? Então, a número 1 a gente vai ter as bactérias desnitrificantes e o 2 vai ter as bactérias fixadoras. Então, o número 1, ó, é a desnitrificação e o número 2 é a fixação do nitrogênio, tá bom? Letra D, teve gente que confundiu aí, tá bom? Vamos lá, ó, número 5, estamos quase terminando. Sabe-se que a pressão atmosférica pode ser considerada a força exercida pelo ar sobre os nossos corpos. Aprendemos em aula que a pressão atua sobre o nosso corpo em todas as direções. Como a gente pode explicar o fato da gente não sentir essa pressão e nem muito menos ser esmagado por ela? Lembra que quando a gente inspira, entra ar nos nossos pulmões, certo? E aí, isso vocês vão aprender, né? Mas eu falei que o que? Se o ar está entrando, tem ar dentro da gente. E isso acontece por uma diferença de pressão. Então, o ar que tem dentro da gente, meio que ele se iguala com a pressão do lado de fora. Então, por isso que a gente não sente, tá bom? Vou botar aqui, ó. Ó, temos ar dentro de nós através da respiração, o que se iguala à pressão externa, tá bom? Tô botando resumidinho, tá bom, gente? Número 6, ó, vocês perguntaram essa no dia, eu lembro, ó. Por que as aves vão em V, tá? Porque elas fazem aquela formação delas de V, vai uma na frente e as outras atrás, assim, ó. Porque assim elas poupam energia. A estratégia é muito inteligente e produz uma economia fundamental para os pássaros que percorrem distâncias longas. Trata-se de uma questão de aerodinâmica. Você não precisava saber o que era aerodinâmica para responder essa, tá? Quando a ave da frente bate a asa, vencendo uma propriedade do ar aí, forma-se atrás dela um vácuo que ajuda as outras a planar, blá, blá, blá. E aí ele continua falando. Lembra? E aí ele pergunta assim, qual termo você ia usar para corrigir essa reportagem, para preencher ali? É uma propriedade do ar, gente. Lembra que na sala, quando eu joguei uma bolinha de papel amassada e quando eu joguei uma folha de papel aberta, quem é que foi mais longe? A bolinha. Por quê? Lembra aquilo que eu falei de que quanto menor a pressão, menor a área, maior a pressão? A gente pegou um lápis, botou assim no dedo e na ponta do lápis doía mais do que na parte de trás. Porque quando a gente tem uma área menor, a pressão ela é maior. Então o que acontece? As aves elas voam em V porque elas precisam vencer a resistência do ar, né? Então, por isso que a bolinha de papel ela é mais eficiente para ir mais longe, porque ela tem uma área menor, então ela tem uma pressão maior e ela consegue vencer a resistência do ar de uma forma mais eficiente. Então, é o mesmo raciocínio, por exemplo, do paraquedas também, tá? Então, a palavra que a gente ia usar aqui, ó, é resistência do ar, ok? E como que a gente pode explicar isso, né? A gente pode explicar justamente com isso que eu falei, ó, que a ave da frente cria uma área menor de contato com o ar, o que gera uma pressão maior o que gera uma pressão maior e uma maior facilidade para vencer a resistência do ar, ok? Eu lembro que alguns ficaram com dúvida, né, nesse dia, tá bom? Nessa daí. Vamos para a última agora, ó. Múltipla escolha. Marcar a certa. Vamos lá, sobre a atmosfera primitiva. Letra A. Antigamente, a atmosfera possuía grandes concentrações de oxigênio que permitiu o surgimento da vida. Tinha muito oxigênio, gente? Não, né? Tinha muito o quê? Gás carbônico. B. Na atmosfera primitiva, o gás carbônico era o gás em maior concentração que contribuía para altas temperaturas no planeta. Sim, lembra que o gás carbônico, ele retém calor também?
Não só o calor que vem do sol, gente, qualquer calor, tá? Então essa tá certa. C. Hoje em dia, o gás carbônico, a concentração de gás carbônico continua sendo maior que do oxigênio? Não, né? Senão a gente não ia conseguir respirar, ok? Atualmente, o nitrogênio é o gás mais importante para os seres vivos e ela não está mais sujeita a alterações em sua composição. O primeiro, o nitrogênio é o gás mais importante? Acho que não. Segundo, a atmosfera atual não pode sofrer nenhuma mais modificação na sua composição? Eu acho que sofre quase o tempo todo, né? Com todos esses gases que são emitidos. Então, essa aqui, ó, tá toda errada, tá bom? Então, letra B. Ok? Então, olha só. A gente terminou agora a correção, tá bom? Do nosso teste. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá no clipe que a gente responde depois e a nota vai ser lançada no sistema, tá bom? Uma outra coisa, agora a gente vai sair da correção do teste e eu mandei para vocês essa atividade aqui, né, sobre um acontecimento que teve lá em Londres em 1952, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma lida nesse texto e vocês vão responder essas perguntas, tá bom? Pode ser em dupla, ok? Pode ser em dupla, tá bom? Eu não quero que copie e cole a resposta da internet, quero que escreva com as suas palavras, tá bom? Tem coisas que vocês vão achar no livro, tem coisas que vai precisar dar uma pesquisada. E a última, ó, pesquise imagens desse fenômeno e cole aqui embaixo, mínimo de 4 imagens. Procura no Google, copia e cola aqui, tá bom? Ó, esse fenômeno é chamado de grande nevoeiro, né? Ele aconteceu em Londres, como eu falei, matou mais de 10 mil pessoas e foi assim repentino, juntou várias coisas juntas, né? Juntou um fenômeno meteorológico que estava vindo, junto com o aumento da emissão de gases por causa do frio que estava lá, eles precisavam se aquecer, começou a ter indústria com vapor, os carros estavam ficando cada vez mais comuns, tá bom? E aí, de repente, olha só essa imagem aqui, ó, como que ficou, né, lá a cidade com todo esse nevoeiro, tá? Vocês vão ver aqui no texto que ele fala que, por exemplo, as pessoas não conseguiam dirigir, os carros de ambulância não conseguiam. Carro de ambulância normalmente vai rápido, né? Mas eles não conseguiam ir rápido. Tinha que ir alguém na frente, olhando assim, falando pro carro vir, né? Pra socorrer as pessoas, tá? De tão ruim que tava a visibilidade do ar lá, tá bom? E aí, então, vocês vão primeiro assistir esse vídeo desse link, tá bom? Que vai ilustrar melhor essa situação para vocês, mas também tem que ler o texto, tá bom? Porque tem umas perguntas que a resposta está no texto, ok? Ó, a número 1, tá bom? É para vocês pesquisarem o que é um anticiclone. Ó, a 2, tá bom? Vocês podem ficar com dúvida na 2. Lendo o texto de Londres, vocês vão conseguir identificar pelo menos duas situações, dois problemas atmosféricos que a gente estudou no capítulo 2, inclusive que eu falei na revisão da outra aula. Quais são, tá? E por que você consegue identificar isso, tá bom? As principais consequências. Travou aqui, peraí. As principais consequências, tá bom? Depois eu vou pedir que vocês façam uma pesquisa e listar as 5 cidades que mais sofrem com poluição hoje em dia e citar qual a origem dessa poluição. O que é essa origem, gente? É de usina? É de pecuária? É por causa de indústrias? Não sai botando que é tudo de indústria não, tá bom? E aqui, ó, vocês podem achar no livro, tá bom? Essas aqui. E as das imagens lá no final, tá bom? Bastante coisa aí para vocês fazerem. Vai valer 2 pontos esse trabalho. Coloca o nome dos alunos aqui, ó, em dupla, ok? E por hoje é só, gente. Um bom final de semana aí para vocês e até segunda-feira. Tchau!